A palavra de Deus, conforme narrativa do Evangelho segundo João, no seu capítulo 17, nos falam da oração, chamada oração sacerdotal, que o Senhor proferiu antes da sua paixão e crucificação. Nos diz o verso 1: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui encontramos uma expressão que nos fala de verdades muito importantes. Nos falam da pessoa de Deus, nos falam da pessoa do Senhor Jesus Cristo e nos falam do seu Evangelho. Deus é o Evangelho que foi enviado através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí o Senhor dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este é o verdadeiro Evangelho. São as boas novas de salvação. São o motivo principal da nossa vida aqui neste mundo. O que consiste a nossa vida? A nossa vida consiste na comunhão com Deus. Saber, como disse o grande teólogo Agostinho de Hipona, que nos criou para Ele mesmo, de modo que nossas almas não descansam até que descansem nele. Este é o motivo que Ele nos criou. Quando nós podemos ter a paz que excede a todo entendimento, como disse o Senhor Jesus Cristo, que Ele deixaria a sua paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Então o Senhor Jesus Cristo é o nosso descanso. Ele é a nossa paz. Por isso o profeta Isaías disse que ele é o príncipe da paz. Quando aqui no verso 3, a vida é esta, que conheçam a ti. Este conhecimento aqui, como frequentemente nas Escrituras, significa mais do que uma percepção intelectual, um fato que fique apenas na nossa mente, como muitos reconhecem o Senhor Jesus Cristo como aquele que foi enviado por Deus, aquele que morreu na cruz para pagar o preço da nossa redenção, aquele que ressuscitou, mas isso não passa apenas de um conhecimento intelectual. Um fato que a grande maioria que vive no mundo ocidental conhece, mas precisa envolver afeição, precisa envolver compromisso. Senão, este conhecimento é um conhecimento, como já disse, apenas na mente,
não envolve o coração, não envolve a alma, as emoções. As boas novas de salvação, elas não se comprovarão como boas para qualquer pessoa que não tenha Deus como seu principal bem. O mais importante dessas boas novas é nós termos uma experiência com Deus. Muitos procuram Deus e a princípio até é mais ou menos normal quando estão com uma necessidade. Às vezes uma doença, às vezes um problema de falta de emprego, às vezes uma situação familiar. Isso leva as pessoas a procurarem o auxílio de Deus, a manifestarem um interesse. Mas, infelizmente, muitas das vezes, as pessoas estão seguindo ao Senhor apenas como aquelas pessoas que foram alimentadas naqueles milagres da grande multiplicação de pães. Estão procurando a Deus apenas para satisfazer momentos passageiros das suas necessidades humanas. Deus não é colocado como centro. Deus não é colocado como a pessoa que devemos honrar, que devemos adorar. Então, muitas das vezes, as pessoas querem ser curadas de uma enfermidade, às vezes conseguir um emprego, às vezes conseguir uma esposa. Então, você ouve que Deus pode ajudá-lo e obter essas coisas, mas que primeiramente seus pecados teriam de ser perdoados. Então alguém o exorta a crer em Cristo, que Cristo morreu por seus pecados, e ele diz que se você crê nisto, seus pecados serão perdoados. Consequentemente, você crê a fim de que seja removido o obstáculo à sua saúde e consiga um emprego ou uma esposa. Mas será que isto é salvação pelo Evangelho? Em outras palavras, o que você espera receber do perdão é importante. O motivo por que você deseja o perdão é importante. Se quer o perdão tão somente porque deseja gozar da criação, então o Criador não é honrado e dessa maneira essa fé, ela é questionável. O perdão dos nossos pecados é precioso por uma única razão. Qual seria? Ele nos capacita a desfrutar da comunhão com Deus. Este é o objetivo principal que devemos ter como prioridade em nossas vidas. Independente do momento que podemos buscar a Deus, como disse o Senhor Jesus para Zaqueu, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu tinha alguns questionamentos em suas vidas. E o questionamento era de injustiça para com os judeus. E ele, quando foi tocado pelo Senhor Jesus Cristo, ele disse: restituo quadruplicadamente quem eu tenho defraudado. E dessa maneira, essa situação que era prioritária em sua vida foi colocada num patamar inferior, e agora Zaqueu estava conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Se Deus, ele não pode ser usado como moeda de troca. Deus não pode ser usado para compra de ídolos. Então, por que desejamos ter
a vida eterna? Alguém poderá responder: porque o inferno é alternativa dolorosa. Outro poderá dizer: porque não haverá nenhuma tristeza no céu. Outro poderá replicar: meus queridos foram para o céu e quero estar com eles. Outros poderiam sonhar com sexo e alimentos intermináveis ou com algo mais nobre. Em tudo isso, alguém está ausente. Quem que é? É a pessoa de Deus. Então, por que desejamos ter a vida eterna, como o Senhor disse nesse texto? Porque não haverá tristeza no céu? Outro poderia explicar: então, o motivo salvífico para a vida eterna é essa comunhão que podemos desfrutar com Deus. Dessa maneira, devemos amar, buscar o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Um grande homem de Deus chamado Jonathan Edwards, ele disse num dos seus sermãos, em 1731, ele disse algo que eu gostaria de deixar para todos os nossos ouvintes nesta manhã, a respeito desta prioridade de ter Deus como centro das nossas vidas. Os redimidos têm todo o seu verdadeiro bem em Deus. Ele mesmo é o grande bem que possuem e desfrutam por meio da redenção. Deus é o bem mais sublime, a suma de todo o bem que Cristo adquiriu. Deus é a herança dos santos, é o quinhão da alma deles. Ele é a riqueza e o tesouro, o alimento, a vida, a habitação, o ornamento e a coroa, a glória eterna e duradoura dos santos. Ele não tem nada no céu, exceto a Deus. Ele é o grande bem, no qual os crentes são recebidos na morte e para a qual eles devem ressurgir no fim do mundo. O Senhor Deus, Ele é a luz da Jerusalém celestial. É o rio da água da vida, que corre, e a árvore da vida que cresce no paraíso de Deus. As gloriosas excelências e belezas de Deus fascinarão para sempre a mente dos santos, e o amor de Deus será o deleite eterno deles. Com certeza, os redimidos desfrutarão outras alegrias. Eles se alegrarão com os anjos, e uns com os outros. Mas aquilo que lhes encantará nos anjos, e uns nos outros, ou em qualquer outra coisa, aquilo que lhes proporcionará deleite e felicidade, será o que Deus poderá ser visto por neles. Que Deus poderá ser visto neles. Dessa maneira, que tenhamos essa prioridade em nossas vidas, que possamos colocar na vida cristã o maior interesse, que é o do conhecimento de Deus. E dessa maneira estaremos sempre, como disse Agostinho, com as nossas almas descansadas, porque conhecemos a Deus e dessa maneira temos este conhecimento
que nos traz afeição e compromisso com Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, que realmente possamos entender o Teu Evangelho, que qualquer outra circunstância que muitas vezes o nosso coração decaído possa desejar no Teu Evangelho seja banido das nossas vidas. Que realmente este conhecimento de ter essa experiência com Deus, esse conhecimento do Evangelho, seja a nossa prioridade, o nosso alvo, e as demais coisas sejam coisas de somenos, coisas secundárias. Faça com que o Teu povo entenda isso, ó Pai. É a nossa oração. Agradecidos em nome de Jesus. Amém.